Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Nova Pauta aqui na nossa estação NP. Desta vez são episódios muito especiais chamados Elas em Pauta. E é isso mesmo. Eu quero que vocês conheçam mais a história, as carreiras, a vida de três mulheres extraordinárias, as quais eu elegi, na minha concepção, no meu coração, como diamantes da temporada. Elas viveram essa experiência na Festa Acontece, mas eu queria que vocês conhecessem um pouco mais da história delas, porque realmente elas inspiram, elas são força, elas são coragem, elas são motivadoras, elas ajudam muitas outras pessoas, seja na área do direito, do empreendedorismo, da saúde, enfim, elas movem a nossa região e vocês precisam conhecer mais sobre elas. Eu estou aqui então com a Tatiana Poltozzi Dornelles, que é advogada, mestre em educação, assessora jurídica do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguari, que é uma potência sindical, e presidente da APAI, que dispensa até comentários. Também está comigo a Karine Catelan Rufo, que é cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e implantodontia, com atuação também no Hospital de Caridade de Jaguari. As três são de Jaguari, mas tem uma ligação com toda a região e com Santiago, estão sempre aqui com a gente também. E a Lisandra Vencato Sonza, que é empresária, ex-secretária de turismo e idealizadora da Casa Bórtolo. Acabava de falar para a Lisandra que eu tô com saudade da Casa Bórtolo. Aquela sobremesa, tudo que ela... Aquilo é um canto, né, da cultura italiana. Só que, claro, esse é um resumo muito resumidinho da história dessas mulheres. Então, eu quero que elas contem um pouco mais sobre elas agora, nesse episódio. Minha querida Tatiana, olha só. Me conta um pouquinho, tu sempre foi muito assim, hiperativa, sempre foi uma menina ativa, superativa, porque eu te conheço de muitos anos, tu sempre te vi envolvida em alguma coisa. Tu foi de grandes instituições, Rotaract, do jornalismo, foi repórter, encontrou o direito, né? Então, tu tem uma história aí que, né, é fantástica. Conta pra mim quem foi essa garota na infância. Como é que tu era? Eu era muito parada. Eu não era essa mulher agora. Essa força da natureza? Isso é bondade tua, Sandra. E eu sempre falo isso porque tu tem esse poder de criar essa conexão com as mulheres e de fazer a diferença. Mas a Tatiana passou uma infância diferenciada, né? Eu até os 14 anos de idade, depois eu entrei no Léo Clube, né? E estou no Lions Clube até hoje, então fazem mais de 30 anos, já estou quase me aposentando, né? Se fosse por tempo de serviço, né? De serviço voluntário. E foi ali que eu me descobri. Foi dentro do movimento, dentro do servir, que eu me criei como pessoa, como ser humano. Eu sempre confundo Rotary, É a Lions, mesma tudo. coisa, são as instituições que servem para isso, para Para fazer o servir as serviço pessoas, né? A comunidade, comunitário. né? Então, assim, eu acredito que o meu propósito de vida seja esse. E daí, nessa transição, eu encontrei o direito, que é uma forma da gente servir também a nossa comunidade, né, através do meu trabalho. E eu continuo servindo dentro do Lions Club, né, porque daí depois de uma certa idade a gente tem que Mas aí vira mentora, né? Dos que estão chegando, dos né? jovens, né? Eu já fui várias vezes, ocupei vários cargos em nível distrital. E também a educação, e eu continuo servindo, porque agora, nesse último ano, estou presidente da APAI, né? Fico por mais 2 anos, e tem sido uma realização imensa estar à frente de uma instituição com a credibilidade da APAI de Jaguari, e também com os profissionais que eu acabei encontrando lá na APAI, que também é uma escola também de educação especial. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Daí tu pegou no meu ponto fraco. Teu coração bate mais forte. É o grande... Eu entrei em 99 no sindicato. Muitas pessoas não sabem, mas eu entrei lá junto com o primeiro computador. Eu fui para dar aula de informática. Então tu foi a modernização. Então imagina, fazem 26 anos que eu trabalho dentro do sindicato. Então para mim é um motivo de muito orgulho. É sentir-se em casa, né? E lá é a nossa segunda família, porque a Karine também tem a oportunidade de trabalhar lá. E nós temos uma conexão maravilhosa entre todos os funcionários que trabalham lá. E tu poder trabalhar
com aquelas pessoas que plantam a terra, que fazem os nossos alimentos, e tu vê a simplicidade deles, tu vê a alegria deles, o abraço deles, o aconchego, quando eles chegam com uma bergamota, com uma laranja pra gente, aquilo ali é uma coisa que não tem preço, tem um valor imenso. Tu teve uma infância feliz em Jaguari? Foi Jaguari? Foi Jaguari, eu sou Jaguari na veia, né? Todo mundo brinca comigo porque eu sempre brinco que eu sou da terra das belezas naturais, a começar por mim. Sim, ai, que chique. Verdade, né? Tem o dito, né? Sim, sempre. Em todas as minhas andanças pelo Brasil afora, eu sempre falei dessa questão e do amor que eu tenho pela terra das belezas naturais. E com isso eu atingi, né? Várias pessoas e conquistei esse meu espaço. E daí tu perguntou se eu tive uma infância feliz. Eu não sei, porque eu tive uma depressão muito profunda na infância. Então, até os meus 14 anos, eu não sei o que aconteceu dos 8 aos 14 anos. Eu não tenho essa noção. Sim, mas tu perdeu a memória? Por que tu não tem esse... Não, é que... Tu quis apagar aquilo? Provavelmente, fazendo terapia, né? Porque depois de adulto, todo mundo precisa ter um bom terapeuta, né? Uma boa psicóloga, né? Meu pai foi assassinado quando eu tinha 8 anos de idade. Então, ali em Jaguari? Ali em Jaguari. Então, a minha mãe ficou viúva com 3 crianças, então eu não tenho essa lembrança. Então foi um choque muito grande. Foi, com certeza, foi. E eu só descobri que eu tinha uma depressão profunda depois fazendo terapia. Agora, depois de adulta, né? Buscando a terapia. Então, assim, ó, quando me perguntam da minha infância, eu não me lembro, mas eu me lembro que aos 14 anos, quando eu entrei no Léo Clube, eu botei a minha dor no bolso e fui cuidar da dor dos outros. E daí que fez toda a diferença na minha vida. Que foi quando deu a Dá minha pra dizer que te curou e servir outras pessoas. Por isso que eu te digo que o meu propósito de vida é o servir. Mas que lindo. É o servir as pessoas, é servir através do meu trabalho, através das coisas que eu acredito de fazer diferença na vida. E como é que a tua mãe deu conta de 3 filhos? Vocês tinham recursos ou foi tudo muito difícil? Foi bastante difícil. A minha mãe ficou ganhando um salário mínimo, que é o que ela ganha até hoje. Imagina, a minha irmã mais nova tinha 8 meses, eu tinha 8 anos e a Sinara, que é a minha irmã do meio, tinha 4 anos. Então foi muito difícil, mas ela contou com o apoio da família. Tu teve que amadurecer muito cedo, então? Tive que amadurecer. Com 15 anos eu já trabalhava no Jornal Jaguar, lá em Jaguari, eu era repórter do jornal. E quando eu saí do jornal em 99, eu ingressei na prefeitura e entrei na faculdade de Direito. E o direito te chamou? Foi uma escolha? Foi uma oportunidade? Era um sonho? Foi uma coisa que foi construída a partir da vontade de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nessa época que aconteceu tudo isso na minha vida, nós tivemos um apoio muito importante. Eu acredito que poucas pessoas conseguem trabalhar com seus ídolos, né? E eu trabalhei durante 8 anos com o meu ídolo, que era o Sérgio Tiefenbach. Então, eu vi todo o apoio que ele deu, moral, psicológico, de amparar a mãe naquele momento mais difícil da vida dela, que estava sendo a morte do pai. Foi uma inspiração para ti. E eu acredito que foi ali que me despertou a vontade de que eu também queria fazer aquilo que ele fazia pelas pessoas. Que maravilha. Olha, a gente se impressiona, como a gente não, né, embora a gente tenha ligação com as pessoas, a gente não conhece nem 1/3 das histórias das pessoas, né, da dor das pessoas, então, e também de tudo que as pessoas enfrentam e o quanto elas conseguem ressignificar as dores e transformar em batalhas e vitórias, dá para se dizer, né? Vitória, tu é uma vitoriosa. E tu não só foi por direito, mas tu é hoje uma das advogadas mais celebradas aí da região. Algum momento pensou que chegaria nesse patamar? Não pensei, mas trabalhei para isso. Eu gosto dessas respostas sinceras, né? Não pensei, mas trabalhei para isso. Vou dar uma boa noite aqui para a Karine Catela-Rufo, que é cirurgia dentista, como eu já falei, especialista em ortodontia e implantodontia, atua no Hospital de Caridade de Jaguari, pelo que eu soube no sindicato também. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pelo espaço, Sandra, é um prazer estar aqui hoje junto com vocês, com as gurias, minhas conterrâneas maravilhosas. E sim, eu sou dentista em Jaguari, eu nasci em Jaguari, né, me criei lá, sou filha da Hélida e do Marcondes,
né? Que Tem uma história toda com Jaguari, né? Aham, meu pai contador, foi, enfim, vereador, vice-prefeito, prefeito, né? Atuou por 52 anos no sindicato, né? Por isso que a gente fala muito nessa ligação tão grande com o sindicato, né? Minha mãe professora, né? Foi secretária de educação por 12 anos. Uma mulher admirável. Vereadora, e meus pais, assim, com muito orgulho, sempre foram e continuam sendo muito atuantes na comunidade, né? Então, eu acredito que a veia não podia ser outra, né? Então, é um prazer poder sair de Jaguari, voltar para Jaguari e continuar atuando nessa cidade que, como a Tati disse, né? Tem meu coração, poder voltar para casa. Eu tenho o privilégio do meu irmão também atuar em Jaguari, então a nossa família, ela permanece ali. Então, as nossas raízes seguem, né, totalmente na nossa terra. E foi uma escolha voltar, né? Porque quando você vai para fora para estudar, surgem outras oportunidades, Com certeza, né? Com certeza. Escolher Jaguari todos os dias. Tu sabe que o retorno foi justamente para o sindicato, né? Eu tenho 14 anos já de formação, né, na Odonto, e o meu começo foi no sindicato. Eu trabalhei por 3 anos no sindicato, conciliando uma especialização em ortodontia. E quando eu finalizei a especialização, que aí eu abri o consultório, e aí eu comecei a fazer a dobradinha. Sindicato e consultório, sigo até hoje. E há 3 anos eu também atuo no hospital, lá no Hospital de Caridade de Jaguari. As pessoas que estão internadas e precisam Isso, a gente tem uma ala de unidade de cuidados prolongados, que é o UCP, né? Então a gente é uma equipe multi lá. E a gente faz um trabalho lá muito bonito, muito acolhedor, atendendo pacientes de toda a região. Como é que foi a infância dessa garota? Como é que foi essa menina, Karine? Eu tive uma infância feliz. Sendo filha de pais, né? O pai político, não, como é que era? Tu sabe que o pai, ele pegou a época de prefeito exatamente quando eu estava na pré-escola. Primeiro ano do pai prefeito foi o ano da pré-escola. E ali foi muito marcante para mim, porque às vezes a gente convivia com algumas piadinhas, Sim, né? Os contra e os a favor. Exatamente, né? Então, desde cedo a gente sempre escutou, né? Muito em casa, né? Tanto o pai quanto a mãe, eles sempre tiveram conversas muito abertas comigo e com meu irmão, né? E essas conversas eu acredito que foi o que fortaleceu muito, né, as nossas condutas e as nossas responsabilidades, principalmente perante o respeito às pessoas, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu nunca faltei com respeito com ninguém por uma piada, por um debochezinho, alguma ironia. Isso veio de casa, sempre. Sempre ter esse respeito e essa humildade, né? Então, eu acho que fez acredito que tenha feito muita diferença nas pessoas que a gente se tornou hoje, né, que a gente é hoje em dia, porque tanto eu quanto o Gustavo, como o pai e a mãe falam, né, o retorno esperado foi dado. E isso só aconteceu mesmo por toda a base que veio deles, né? Mas é que você teve uma família estruturada, dá pra dizer, né? Porque teu pai e a tua mãe sempre foram, né? Um casal estruturado, né? Respeitável e tudo. Isso forjou vocês também, né? A minha avó, por parte de pai, morou conosco, né? Ela faleceu, eu tinha 16 anos. Então, eu tive muito aprendizado da avó, minha avó paterna, né? E a 2 quadras de casa, eu sempre tive os meus avós maternos, né? E felizmente da bagagem deles veio muito conhecimento e muita coisa grandiosa pra gente, né? Meu avô tradicionalista, né? A minha avó naquela humildade, aquela sensibilidade acolhedora, ambas, né? Então, dali agregou muita coisa. Foi bem cuidada, então. Fomos uma criança bem cuidada. E nunca quis entrar pra política, já tendo toda essa, né? Pois é. Nunca te convidaram para ser candidata a vereadora. Tu sabe que o Lucas é meu primo, né? Meu primo irmão, o Lucas já foi vice-prefeito, vereador, enfim, né? Hoje eu tenho a tia Lenice, né? Que tá como vice-prefeita lá também. Já tá no sangue familiar. Isso. O Lucas que me incomoda bastante. Quando que tu vai me substituir? Eu digo, não, né? Alguém tem que sair. Eu digo que eu acho que eu e meu irmão realmente a gente saiu pro outro lado.
Não que num futuro não possa acontecer, né? O futuro é Deus pertence. Futuro a Deus pertence. Mas até o presente momento não pensei, não. Tá no sangue, deixa, né? Quem sabe fica guardadinho ali. Isso aí. Vou dar uma boa noite aqui para a querida também, Lisandra Vencato Souza. Eu falei empresária, ex-secretária de turismo, tem uma história com o turismo de Jaguari, idealizadora da Casa Bortolo, que é, na verdade, um fortalecimento do próprio turismo de Jaguari, né? Ele só fortaleceu essa questão das belezas, né? De todo o aspecto da italianada de Jaguari, né? Que a gente ama tanto. Minha querida, seja bem-vinda, né? Esse podcast especial para falar de vocês, sobre vocês. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada pela sua oportunidade. É um prazer imenso a gente estar aqui falando um pouquinho, né, das nossas raízes, das nossas histórias, né? Estar com você sempre é muito bom. Muito obrigada por mais essa oportunidade, né? Da gente bater um papo, e da gente conversar se encontrar. e se conhecer um pouquinho mais, porque eu ouvindo as gurias falar que nós somos conterrâneas, né? Tem histórias das duas que eu não sabia, né? Tu vê, né? Inclusive a gente é vizinha, mora no mesmo prédio, né? As três. Mas sabe que isso é muito interessante que tu traz agora, porque é justamente essa abordagem que eu vejo tantas histórias, eu tenho essa oportunidade, é uma honra, uma alegria de contar a história de vocês, de mulheres, de homens, enfim, mas eu me impacto muito, né? Histórias das pessoas, né? Os legados que eles trazem. Exato. E muita vizinha, conterrânea, tá sempre, né, conhece há quantos anos e não sabe muito, né, muitas coisas, né, então nós vamos contar esses detalhes. Me conta dessa vida de uma garota do interior, né, família tradicional italiana, também tem laços fortes com avós, com tudo, os italianos tinham muito disso também, né, se criavam tudo junto, e tu não deixou morrer a própria história ali daquela propriedade, da Casa Bortolo, né, como é que foi a Lisandra na infância, lembra? Nossa, se lembro. Como disse a Karine, foi uma infância muito feliz, Sandra. A minha infância foi algo que eu brinquei muito. Eu adorava ali na Casa Bortolo, né? Eu nasci em Jaguari. Naquela propriedade. Nasci naquela propriedade. Eu brincava eu via minha mãe fazendo polenta, né? Todo dia tinha polenta, né? Tinha que ter a polenta com queijo, aquela coisa toda, né? E eu lembro, quando tu falou assim na questão da infância, me reportei diretamente para as brincadeiras na frente ali da Casa Bortolo, não tinha grama, era um areião. E aí a gente pegava, molhava aquela areia e imitava, eu e uma amiga, né, fazia a polenta de barro, né? Daí a gente cortava a polenta com a linha, que nem a mãe fazia, Sim. né? Então, assim, eu fui realmente muito feliz nessa minha infância, adolescência. A minha adolescência foi aqui em Santiago, né? Então, eu também tenho uma ligação muito forte com Santiago, porque eu vim para cá, eu tinha 10 anos, né? Estudei no Cristóvão Pereira, no professor Isaías, mas todo o final de semana eu estava em Jaguari, sempre. Na propriedade do estudava interior. lá no interior. Então, às vezes, assim, as pessoas, tu conhece fulano, conhece outro? Sim, conheço. Mas, às vezes, tem pessoas que eu conheço mais de vista pelo fato de eu não ter tanto contato, né? Mas eu sempre estive em Jaguari. Eu nunca saí totalmente de Jaguari. E sempre tive talvez o fato de eu ter saído tão cedo para estudar, porque na época não tinha transporte escolar. Sim. Então eu tinha que morar na casa de alguém para Hoje é poder uma estudar. facilidade, né? Busco na porta de casa praticamente. Hoje é outra coisa, né? Eles pegam na porta de casa. Então, eu tive que morar com a minha tia, que era irmã da minha mãe, eu só podia morar com ela, né? Era assim que tinha que ser. E morei aqui em Santiago por 8 anos, né? Uhum. Então, essa trajetória do estudo e tal, eu vim em busca disso aqui, mas sempre voltava lá, né? Tava sempre lá. E depois disso, acabei indo para Santa Maria, né? Tu Depois teve acabei loja, casando. inclusive, em Santa Maria, não teve? Tive loja em Santa Maria. Inclusive, foi um dos meus maiores desafios, assim, porque, na verdade, eu nunca tinha, assim, trabalhado com isso. E aí, a oportunidade caiu na minha mão.
E a princípio eu ia ter todo um suporte. Chegou na hora de ir fazer as compras para tal da loja, que a gente viaja muito, tem Sim, loja, sabe sim. como é, né? Era loja de roupas? Era loja de roupas. E a minha amiga me disse assim: olha, deu um problema, eu não vou poder ir contigo, tu vai ter que ir sozinha, né? E ali eu tomei uma decisão. Ok, se eu tiver que ir, vou ir e vou Vou comprar. encarar. O que de pior vai acontecer, né? Vou lá e vou conhecer Santa Catarina, né? Nunca tinha ido. Fui lá, comprei, vim, vendi, voltei, fui de novo. Daí já achei que Santa Catarina não dava, fui para o Paraná, comprei no Paraná. Tinha loja em casa. Depois abri a minha loja lá no centro. Aí comprava em São Paulo, daí já tinha representante. Foram 12 anos. Sendo uma 12 anos de história na lojista. moda. Na história da moda. É. E tu voltou a Sempre. Jaguari e tu foi secretária de turismo, né? Qual é o teu maior legado que tu considera que tu conseguiu realizar ali como secretária de turismo? Eu penso que na questão do fortalecimento do turismo, porque nós temos o Caminho das Origens, né? Que é um consórcio aqui da região, que ele estava assim apagado. E durante essa gestão eu fui uma das que mais puxei, né, o fortalecimento do caminho, a Valorização. valorização do Caminho das Origens, em virtude de que a região tem que caminhar junto. Eu sempre pensei dessa forma, Sandra. O turismo a gente não faz sozinho. O Uhum. turismo a gente faz em conjunto. E eu acho que isso, dentro desse projeto do Caminho das Origens, também veio o projeto Geoparque, que aí foi outra coisa assim que foi e é Tu sempre minha fala com muito paixão. orgulho, né? São duas coisas que eu falo com muita paixão, dá para você dizer assim, porque Geoparque é algo que vai trazer um benefício muito grande para todos nós. E o Geoparque ele é de pessoas para pessoas, então não é um projeto que é de alguém, Sim. não. Ele é um É um projeto, legado. é um legado que vai ficar. Foi despertar aquela Então- consciência turística, tu acredita que teu maior Exato, maior eu acho ação, que sim, assim? porque na verdade, Sandra, as pessoas não acreditam no turismo, as pessoas não têm aquele pé atrás com o turismo. Ah, não, a gente é muito longe de Porto Alegre, dos grandes centros, né? Mas hoje com a Casa Bórtolo eu vejo que isso é um mito, Sim. porque os nossos clientes são aqui da região. É toda a região. A gente recebe gente de toda a região, inclusive Mas muito também mais da recebe de região longe norte, também, de porque as pessoas longe. querem viver essas experiências Querem. diferentes, né? Tu desistiu ou deixou de ser secretária por opção, né? Tu quis sair, entregou a tua vaga para se É que não dedicar tinha como, ao né? empreendedorismo, teu negócio familiar, né? Foi uma escolha Foi difícil? uma escolha, mas eu acho que, assim, eu tive o meu momento, né, Sandra? Sim. Então, eu fiz e a Casa Bórtolo, ela veio para fortalecer o turismo e para fazer De certa acontecer. forma, tu foi viver na prática aquilo que tu dizia para as pessoas que dava certo. Exatamente. Oh, que legal, né? Tati, me diz o seguinte, qual é a maior experiência de lidar com produtores rurais? O que isso te ensina? Me ensina a importância da gente cuidar da terra, a gente plantar a semente, a gente cuidar da semente, para daí colher. Daí fazer todo o ciclo, entendeu? O ciclo da vida. É isso que eu aprendo todos os dias com os nossos agricultores e agricultoras que proporcionam isso para nós lá no nosso sindicato. E qual é o fenômeno desse sindicato que tu mora nele, já está a vida, já está intrínseco, está em ti, né? Sindicato, né? Qual é o segredo? Que fenômeno é esse desse sindicato numa cidade pequena, um município pequeno, ser tão potente? Ser o terceiro maior do Brasil? Não, eu falei potência, gente, mas eu não imaginava que... O terceiro maior do Brasil, em termos de organização e serviços também. Os serviços que nós oferecemos ali no nosso sindicato, eles são diferenciados. É um serviço que acolhe o produtor. Eu sempre digo que o sindicato é a segunda casa do nosso agricultor e da nossa agricultora. Então, e é a casa na cidade deles. E Sim. a primeira casa da cidade deles é ali no nosso sindicato. Eles têm a casa no interior e o sindicato é a casa na cidade. As pessoas vão lá simplesmente por passar lá. Só para abraçar o presidente Beto, Sim. só para conversar com a Marta. Então, assim, ó, é uma família mesmo. Então, o segredo é esse.
é todo mundo cuidar daquilo ali como se fosse a sua casa, de fazer aquilo ali com amor, com dedicação. Nós temos um grupo de funcionários, né, Karine, que é diferenciado. São pessoas assim, ó, que estão acima da média. Eles sempre se São preocupam. pela causa. Aham. E lá, eu brinco que a gente lá tem uma visão do todo. A gente vê toda a família e a gente vê o que o sindicato pode fazer por aquela família. Falar em família, tu também aceitou outro desafio que eu acredito que é um dos maiores, assim, em termos de aprendizagem como ser humano, que é a PAI. O que a PAI te ensina todos os dias? Olha, desde que eu faz uns 4, 5 anos que eu já sou voluntária lá na PAI, eu já fazia parte da diretoria, e daí eu recebi a missão das mãos da Giselda, que era a presidente anterior, de assumir esse desafio com muito medo, mas o medo nunca me assustou. Eu acredito que o medo faz parte. Tu não foi né? medrosa, então? Não, a gente tem o medo. Só que a coragem da gente é muito maior, né? Então vai com medo mesmo, é tipo isso? Isso mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Assim, ó, é uma vivência totalmente de tudo. Eu já conheci muitos lugares do Brasil, eu já vivenciei muitas coisas e lá eu vivencio o amor puro. Então, assim, ó, bom, quinta passada nós tivemos a nossa festa julina, eu tive que tomar um relaxante muscular. Porque de aguentar a tarde dançando lá, de me divertindo. Eu fazia muito tempo que eu não ria, como eu tô rindo agora de estar lá. Então, assim, eu estou muito feliz com a minha equipe também, da diretoria, que me acompanha nesses passos. Hoje eu tenho uma vice-presidente, a Dete, que é extraordinária. Nós brincamos, é uma coisa leve, é uma coisa extremamente leve, e as famílias também estão ouvindo o nosso chamado, então, de estarem lá junto conosco, porque isso fortalece a instituição. Então, assim, ó, eu estou muito feliz de estar lá, mas eu sei que o meu propósito é muito maior naquela instituição e que nós estamos fazendo, toda a diretoria está trabalhando, e eu brinco que é o time dos sonhos. O que o direito, onde o direito entra nessa tua jornada? É o direito te ensinando a ser melhor no sindicato, o direito te ensinando a ser melhor na PAI, ou é ao contrário? Essas instituições te ensinam, te ajudam a ser melhor advogada? O que tu acha? Com certeza, porque ali eu vivencio a vida real. E A daí vida como ela é. É a vida como ela é. Ali eu vivencio a vida real, os problemas, as demandas, as tristezas. E daí, com isso, eu tenho maior empatia para atender os meus clientes que me procuram no meu escritório. Então, eu sou muito realizada por isso. Quais as causas que mais te movem no direito, assim? Civil, trabalhista, previdenciário. Eu sou apaixonada pelo previdenciário porque é dentro do leque da Seguridade Social, é onde a pessoa tem a amplitude de poder cuidar e pensar no seu futuro, né? Mas eu trabalho na área de sucessões, eu trabalho na área do direito agrário também, que é uma pauta do nosso sindicato, né? Então, e direito civil. Então, eu tenho um leque maior, porque em cidades pequenas, né, nós tem não que podemos... escolher serviço. Aham. Mas aí atinge, mas gosta do previdenciário, é Sim, uma coisa que te move. É a minha paixão, é o que eu gosto de estudar, é o que eu tô terminando uma pós-graduação agora em Direito Previdenciário pela SMAF, né, que é a Escola da Magistratura Federal. Então, assim, ó, é o que me move, é o que eu vou nos eventos grandes, é da área do Direito Previdenciário. Tu fizeste uma viagem, não tem muito tempo, muito impactante, que a gente até brinca em algumas situações que diz que quando eu for grande, quando eu crescer, eu quero ter essa experiência, né, ir no Egito. Tu imaginou algum dia, sendo a garota que viveu, né, ficou sem pai muito cedo, que teve tudo isso que tu contou pra gente, né, essa sinceridade, esse coração aberto, imaginou chegar nesse ponto de poder pagar sua própria viagem, né? Que eu acho que é um orgulho também, né? Com certeza. E lá no lugar onde, né, a fé, eu acho que é muito, muito forte, tudo muito, né, grande e importante. Era o sonho da Tatiana criança. Sempre foi. Eu tenho, desde os meus 13 anos, 14 anos, eu tenho uma lista dos meus sonhos e objetivos. E a melhor realização que eu faço é chegar final do ano, quando eu faço a avaliação. Checklist.
Dei, Claro consegui. que daí eu boto o checklist ali e aumento lá embaixo, Sim, né? sim, Porque realizei. nunca para. Então, assim, ó, foi a realização do sonho da minha vida. Eu queria ir lá e já estou me preparando para daqui uns 4, 5 anos retornar ao Egito, porque tu te encontra num ambiente assim, ó. A gente vai ali nas ruínas 400 anos, né? Lá nós estamos falando 4.000, 5.000 anos. Eu estive dentro da E quase cripta voltar à essência da humanidade. humanidade. Lá é o início da civilização. Então, assim, ó, eu estive dentro da cripta, onde Jesus, Maria e José ficaram por 3 meses no Egito. Então, assim, ó, Foi uma emoção. olha, se tu quiser, nós ficamos falando 3 horas aqui sobre isso. Sim. E ainda vai faltar muitas coisas para eu falar, porque tanto é que eu estou me organizando Pra para voltar. retornar lá. Ai, e muito obrigado pela moeda que você trouxe para Merece. mim, né? Simboliza muito para mim, um significado muito. Estou muito feliz com o significado de prosperidade. Quando as pessoas dizem para mim, Sandra, eu te botei nas minhas orações, vocês não sabem o quanto me emociona real, porque alguém pensar em ti no momento de uma oração, que é algo muito, né? Eu e Deus é muito importante. Eu acredito nesse teu gesto comigo também, é tipo isso, né? Eu quero que essa pessoa tenha prosperidade, seja feliz, tenha. Então, eu te agradeço muito, viu? Merece muito. Agora, vamos falar em prosperidade, em dom, em escolha. A odontologia foi um chamado, foi uma oportunidade, aconteceu na tua vida ou era um sonho da menina, da mulher, Karine? Sempre foi a minha vontade. Desde Então foi tua pequena. primeira opção, digamos, no vestibular. quero Desde ser. pequena. Alguma inspiração? Tu sabe que próximo a mim, assim, desde pequena, né? Não, mas eu tenho os primos do meu pai em Porto Alegre, mas a gente não tinha, assim, um contato direto, né? Mas desde pequena sempre quis ser dentista. Nunca me passou pela cabeça fazer uma outra coisa. Depois, mais adiante, quando eu comecei a encarar a odontologia na vida real, no sentido de eu necessitar dela, esse amor só cresceu. Daí eu precisei usar aparelho, enfim, quando entrou a adolescência ali, né? Ah, tu era daquela menina do aparelho. Eu usei. Do bullying? Sofreu Não, não sofri bullying. E foi muito tranquilo. E aquilo ali só me trouxe mais a certeza do que eu queria fazer. Que daí uma grande inspiração próxima a mim que veio foi o Luciano, o Dr. Luciano Gastaldo. Sim. Né? O Luciano é um amigo, um parceiro, né? E eu só tive mais certeza do que eu queria fazer. E tu imaginou que, né? Tu disse o Luciano uma inspiração. Hoje, colega de profissão. Sim. E ser hoje, tu é uma das dentistas mais destacadas aí da região, né? Pelo teu trabalho, por viver esse momento. É uma gratidão, é gratificante? Com certeza. O meu trabalho ele é uma gratidão diária. Porque, além de trabalhar com a confiança das pessoas, é a transformação das pessoas. E poder levar isso, essa entrega, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Uma pessoa chegar com o problema e tu poder resolver esse problema. E não é a gente quando fala, né, saúde bucal, às vezes muito pensam na estética, ortodontia, tudo, mas é saúde, né? É saúde. É A saúde começa pela boca. Sim, né? Né? É o início mais importante de tudo, né? Uhum. Tu faz parte de um grupo em Jaguari que é a Dança Cura. Faço. Me parece que esse grupo tem uma magia, algo assim, meio, parece que fora, que é de outra dimensão. Uhum. É assim que tu vê a Dança Cura? Cura. O nosso grupo é um grupo muito conectado. É uma sintonia muito forte. Porque são mulheres que foram chegando devagarinho e uma acolhendo a outra. E essa força ela só foi se multiplicando, crescendo e chegando a outras mulheres. E isso cura. A dança ela cura. Sim. É um momento de descontração, é um momento de acolhimento. A gente acolhe o problema da outra, a gente tem os nossos momentos de descontração. Então a energia que aquilo ali traz, aquele momento, né, que nós estamos juntas, nos fortalece muito. Teve um momento teu, uma virada de chave, assim, ou algum momento importante que tu pensou, eu tenho que ir para esse grupo, eu preciso me curar de algo, eu preciso estar em algo. Como é que foi essa chegada nesse grupo? Eu iniciei na dança desde o princípio, depois eu me afastei por um tempo. E quando eu retornei,
eu retornei pela necessidade de buscar um momento maior para mim. A Karine com a Karine, um Sim. momento meu de descontração, de É uma coisa só pra energia, ti. né? Pra te fazer. Pensando em saúde, e ali virou a chave no sentido que no dia a dia a gente vai entrando num automático, Sim. né? E eu precisava, de alguma maneira, depois da maternidade, Que te tirasse de olhar daquele- para mim. Porque não adianta eu querer ser boa para os outros se eu não tô sendo boa comigo mesma. Eu preciso Sim. me olhar primeiramente, né? Então, a dança me trouxe essa virada de chave. De eu conseguir organizar melhor Sim. o meu tempo, a minha vida e ser melhor para mim mesma. Que maravilha. Uhum. E quem é Karine, mãe da Laura? É Laura, né? Ai, sim. A Karine é... Ai, não tem nem palavras. A minha filha é um espetáculo, né? Ela é um encanto, é um doce, né? A Laura tá com 3 anos, vai fazer 4 anos. Tu queria ser mãe, então? Eu sempre quis ser mãe. Uhum. Não sabia se D1, D2, mas eu queria ser mãe, Sim. né? E a Laura veio para completar, né? Ela veio para transformar tudo e mais um pouco. É a imensidão da minha vida. Aquela coisa, né? Acordar todo dia e ter um propósito maior. Se já Sim. existiam propósitos, depois dela os propósitos foram Sim. totalmente maiores. É tudo por ela. Ah, que maravilha, viu? A gente se emociona até, né? Dá vontade até de chorar, né? De emoção, né? Quando a gente vê tanta energia boa, assim, né? Fica um clima, uma energia boa, né? Se vocês são das energias, eu acredito muito, né? Com certeza. Já tá elevada a nossa energia aqui, né? Com certeza. Vocês devem sentir aí também que estão nos assistindo. Falando em energia, em lugar que tem uma energia muito boa, vamos falar da Casa Bórtolo, Lisandro? Vamos lá, né? Que energia é aquela daquele lugar, né? E eu sei que é um empreendimento, é a vida de vocês, é muita luta, é achar gente para ir trabalhar lá também, né? Porque é um lugar, querendo ou não, né? Tem que pegar a estrada, precisa de mão de obra, precisa que a pessoa queira estar lá. Então, a gente sabe das lutas diárias no empreender. Mas vocês conseguiram transformar aquele lugar num lugar realmente que de boas-vindas. Eu tenho essa impressão. Antes, no início, até brinquei, eu disse, meu Deus, estou precisando ir lá, eu preciso ir com alguém que dirija para eu poder tomar vinho à vontade, né? Porque realmente a gente chega e sente essa energia boa. Tu saiu da Secretaria de Turismo justamente para focar no negócio de vocês. Aonde entra a família? Como é que está a estrutura de vocês nesse sentido? Eu sei que tu e o teu marido estão ali, né? Construindo uma casa para morar lá também, né? Também. Conta para mim um pouquinho disso tudo. Então, Sandra, a Casa Bórtolo, ela é toda família, dá para você dizer assim, porque nós somos muito família. A gente, embora estejamos um pouquinho separados, em virtude de que o meu filho mais velho mora em Canela, o meu filho do meio agora foi embora para Porto Alegre, e agora tá só o mais novo lá comigo, né? Então, mas eu sempre digo que a gente tá longe fisicamente, mas totalmente conectados, né, pelo coração. E eu vejo que a Casa Bórtola é isso. Eu acho que, porque muitas pessoas que passam por lá me dizem isso. Cara, que energia que tem essa casa, que coisa boa estar aqui. Tem uma energia muito boa. A gente ouve isso de todo sábado e domingo, né? As pessoas gostam de ir lá por causa da energia, do acolhimento. E isso é algo que a gente gosta de manter, Sandra, porque eu vejo que o mundo está carente, né, desse acolhimento, dessa energia boa, daquele bolo de vó, daquela comida caseira, Do risotinho. do risotinho, né, daquela sopinha Daquele sorvete. O quentinha, que é aquele sorvete, meu Deus? Chega a me aquele dar um... sorvete, com aquela Com aquela caldinha. a caldinha de vinho, que não pode faltar Sim. a caldinha de vinho, né? Então, esse acolhimento, eu vejo que Casa Bórtolo não é só ir lá almoçar ou Sim. jantar. A Casa Bórtolo Um momento de é um paz. momento de paz, é um momento de tranquilidade. A pessoa chega, ela vai sentar no jardim, se ela quiser sentar lá dentro, ela vai sentar lá dentro, onde ela se sentir bem. Tu herdou Eu aquilo ali, sempre né? digo que sinta-se em casa. Sim. É isso que a gente quer.
E é o teu legado, tu herdou aquele espaço ali e tu Sim. poderia ter vendido, aberto um negócio em outro lugar. E o que te fez ficar ali com todas as... Que a gente sabe que há dificuldades, né? De manter um negócio afastado, que abre sazonalmente, né? Como é que... O que te Sandra, fez tomar a Casa essa... Bórtolo é a realização de um sonho, porque talvez o fato de eu ter saído tão cedo de casa e sempre querer voltar para casa. Eu sempre aquele quis sentimento. voltar para casa. Então, a Casa Bórtolo, e é isso que a gente, e é esse sentimento que a gente transmite para as pessoas, que as pessoas querem voltar lá na Casa Bórtolo. E muitos clientes nossos voltam e trazem amigos, porque na verdade o voltar para casa é se sentir em casa, é se sentir acolhido, é se sentir bem. E Jaguari sempre teve junto comigo. Embora eu tenha morado 32 anos fora, né? Ou mais até. Eu sempre estava ali, fim de semana, nas festas, no grito do nativismo, que era o nosso, né? Meu Deus, eu estava Momento. sempre, em todas as festas, sempre estava por ali. E a Casa Bórtolo nasceu desse sonho de transformar aquilo ali num local que mais pessoas pudessem vivenciar tudo aquilo que aquela casa Viveu. viveu com seus antepassados. Nós recebemos, eu digo sempre que ela é um presente do meu pai e da minha mãe, que receberam dos pais deles, que receberam dos bisavós e do nosso tataravô, meu tataravô Constante, que veio da Itália com 3 filhos, dentre eles Bortolo Sonza, que ficou morando na casa e ali teve 11 filhos, todos moraram ali naquela casa. A gente está preparando agora vamos contar a nossa história em fotos. Isso vai estar em breve, vai estar lá para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? E tudo aquilo que eles viveram ali, as histórias que eles contaram e que eu vivi. Eu imagino a Lisandra numa constelação familiar ali. Vocês conseguem visualizar naquele lugar? Bem legal. Olha, porque fantástico. Constelação puxa todos, né? Os nossos Todos. ancestrais, nossos antepassados. Eu amo constelação. E antes de eu começar o negócio, eu fiz várias constelações. Eu pedi licença para os meus antepassados para poder Sim, fazer fazer o que tu faz. Talvez a energia esteja nessa aprovação, né? Então, assim, eu sempre fui atrás disso, né? Eu gosto muito, sabe? Aquela série, né, a da mulher, a nova mulher, eu já assisti tudo. Eu também, maravilhosa. Gente, mas vamos sobre o local mesmo. Hoje eu sei que tu está fazendo mais eventos, pelo que eu tenho divulgado até, né, aqui. A gente vê eventos bacanas, a gente vê... As pessoas podem casar ali, né? Olha que casamento, hein? Com certeza. Renovar votos? Sem dúvida. E... Teve agora há pouco, né? Um pessoal que fez um pedido de casamento lá no Dia dos Sim, Namorados. viralizou no nosso site, viralizou aquele pedido. Gente, foi lindo demais. Sim. Então, assim, a gente tem a opção de casamentos, de eventos, aniversários, eventos corporativos, e nós estamos inaugurando agora. Na verdade, a inauguração vai ficar para o final de agosto, porque o tempo não nos ajudou muito. Sim. Mas a gente vai pré-inaugurar agora Dia dos Pais com o nosso costelão tradicional, costelão Dia dos Pais, com música ao vivo, as mesas no jardim, como a gente todo ano já é praxe, né, da gente fazer. Nós vamos inaugurar o nosso espaço Parrija, onde nós vamos ter um espaço lá na parte do jardim para atender o jardim com uma cozinha, bar, separado com do drinks outro. E banheiros, né? Banheiros um banheiro acessível e outro banheiro. E mais umas novidades que tem lá, que daí vão ter que Então, ir lá mudanças de cardápio e tudo? Mudanças de cardápios. Estamos iniciando agora com um cardápio à la carte no sábado à noite. Então tem um cardápio bem bacana. Uau, a gente tá uau. começando a divulgar agora. Uau, né, gurias? Vamos para finalizar um bate-bola bem rapidinho. Uma palavra que define vocês. Uma palavra. A minha é propósito. Amor. Determinação. Um sonho que ainda querem realizar. Ir pra Grécia. Oh. Continuar crescendo profissionalmente. Conhecer a Itália. A Itália. A Itália também, eu tenho um sonho de conhecer a Itália.
Um lugar onde encontram paz. Na casa da minha mãe. Meu lar. Na minha casa. Na tua casa ou na casa Na aborto? minha casa. Casa aborto. É que a casa aborto é, É a a minha tua casa, é. É só pra saber, né? casa. Também aqui a gente... O que nunca pode faltar na casa de vocês? Paz. Conexão. Gente. Pode ser um objeto também, gente, mas gente, eu gosto muito. E aqui pra gente finalizar, uma conquista, assim, que vocês lembrem, pode ser qualquer coisa, humana ou material, né? Que seja um motivo de orgulho para vocês. Os meus primeiros honorários, antes mesmo de, sabe, ser uma profissional de sucesso, foi que construí a casa da minha mãe, daí com esse dinheiro. Então é uma coisa que eu tenho muito orgulho disso. Ah, e tem que ter mesmo, né? Que maravilha. Karine. Eu acho que, vindo dos princípios todos que eu herdei, eu acho que uma das maiores conquistas é eu poder trabalhar com a confiança das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que me engrandece todo dia, né? E me faz uma pessoa muito melhor. A tua maior conquista é ter a confiança das pessoas. Bacana. E para ti, dona Lisandra? A minha maior conquista até hoje, tem várias, mas a principal é a Casa Bórtolo. Porque ela sempre foi, ela sempre existiu na minha memória, na minha cabeça. Ela, desde muito cedo, lá nos meus 17, 18 anos, eu já queria fazer aquele tipo de empreendimento que eu tenho hoje. E eu sou muito realizada por isso. Se minha vida terminasse hoje, eu estaria realizada Não vai terminar. com a família que eu tenho e com a casa que Sim, tu aquele construiu. empreendimento que eu construí ali. Eu e minha família. Vida longa para você e para a Casa Bórtolo, porque temos Que que assim tomar seja. muitos vinhos e comer muitos Com pratos certeza. maravilhosos lá, né? Nossa, E muito. viver essa experiência divina. Gente, a gente fica por aqui. Eu tô realizada, uma energia fantástica. São mulheres incríveis, as quais, né, eu pensei lá atrás, escolhi também como diamantes da temporada, simbolicamente, para dizer para vocês que nunca esqueçam que vocês são mulheres maravilhosas, são preciosas, são joias raras e que vocês são aquelas pessoas que alguém vai dizer lá no futuro. E eu sempre digo que eu não quero grandes realizações materiais, mas eu quero que um dia meu nome esteja na história como uma pessoa que fez a diferença em alguma área, ajudou alguém, e eu sei que o nome de vocês vai estar escrito nesses anais aí, alguém vai estudar sobre vocês, tá bom? Nós ficamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.